O meu minuto é 10 segundos para um tema e o resto para um outro. O tema rápido é em relação a uma notícia que hoje saiu que nos informa que o lucro da Moody's cresceu 56%. Da Moody's? Da Moody's, no segundo trimestre deste ano. Enfim, acho que não vou acrescentar mais nenhum comentário. Viu aquele Já de vídeo? pormenor. Eu acho engraçado que tenha havido, não é o primeiro, este está especialmente bem feito, várias reações Estamos a tentar saber quem é que fez de este. orgulho nacional, enfim, de valorização das coisas boas que temos, que são sempre importantes. Mas é preciso também sentimento sempre importante, é sempre importante, mas é preciso também não esquecer a parte realista da coisa. É que a Moody's é uma peça de uma engrenagem de um sistema muito complexo que está a criar imensas dificuldades a vários países no mundo. E eu trouxe isto aqui, enfim, para salientar a contradição entre aquilo que se está a passar em Portugal e em que a Moody's é uma parte interveniente e que no fundo está ao serviço do capital especulativo e das orientações que têm sido seguidas e depois esta singela notícia que dá, enfim, um crescimento de 56% no segundo trimestre, quase apetece dizer o crime compensa. O crime compensa. Bom, eu tinha aqui um resto de minuto, digo rapidamente que já devo ter esgotado esta minha parte do tempo. Eu seguramente esgotei, eu sei. que é uma questão que se tem debatido muito nos últimos dias e eu penso que muito justamente é uma questão que preocupa muitos portugueses, que é o aumento dos transportes públicos, dos preços dos transportes públicos. É porque eles já tinham um preço elevado. Porque é um aumento muito significativo, muito significativo. Por exemplo, o passe L123, que é usado pelas pessoas que vivem mais na periferia da zona urbana de Lisboa, da zona suburbana de Lisboa, e que estão a ser cada vez mais empurradas para a periferia, pelas razões que conhecemos do ordenamento urbano e de pobreza e de dificuldades e de baixos salários, aumenta para 63 euros. 63 euros. É nós imaginarmos o que é que numa família em que duas pessoas têm que vir trabalhar para Lisboa e que tenham salários relativamente baixos, mesmo que sejam 700, 800 euros, o que é que isto significa e o que é que significa? Nós vamos estar perante situações, certamente, em que muitos trabalhadores vão ter dificuldade em ter dinheiro para vir trabalhar. E é uma situação absurda, inaceitável, e já para não falar em todas as questões de fomento do transporte individual para aqueles que ainda o têm, e de questões ambientais e de fluxo de tráfego, enfim, que são muito importantes também, mas acho que neste ponto até têm um papel secundário, porque o que é mais importante é que isto penaliza precisamente aqueles que mais precisam dos transportes públicos para fazer a sua vida, para ir para a escola, para ir trabalhar, e é inaceitável que aconteça desta forma. Surpreendeu-me com toda a franqueza a saída da CGTP da reunião, novamente. O senhor não fala pela CGTP. Nem sei exatamente o que se passou. Havia as declarações que passaram no Jornal da Noite, e, portanto, a única informação que manifestou-se descontente, sentiu que havia uma continuidade de princípios. Vamos lá ver, isto até se pode talvez reconduzir ao vídeo que acabámos de ver e àquilo que o Diogo Feio há pouco disse, que isto não basta, enfim, dizer que podemos e que temos qualidades porque temos e que temos potencialidades porque temos. Somos um país com imensas potencialidades a nível produtivo, de campos de desenvolvimento económico que não estão suficientemente explorados, de um povo trabalhador que sabe fazer valer a sua força de trabalho. Agora, o problema é que a diferença tem que ser entre continuar no mesmo caminho de políticas e alterar isso, e inverter isso. Eu acho que essa pode ter sido a razão, pelas palavras que eu ouvi ao Manuel Carvalho da Silva da saída da CGTP, porque no fundo o que se prefigura é uma continuada política de retirar direitos, salário e remuneração aos trabalhadores e beneficiar a parte do capital. É assim que se chama, não se pode dizer de outra maneira, os nomes têm que ser devidamente aplicados. Nós vemos, por exemplo, esta questão que vai ser debatida amanhã, das alterações ao Código do Trabalho, aliás, debatidas, não respeitando as próprias normas de discussão pública que o ministro Bagão Félix, no tempo do anterior governo PSD-CDS, tanto exaltou como um exemplo de melhoria da legislação. Tudo o resto é que não era muito bom. Pronto, mas para além da questão do tempo, o que é que nós temos ali? Nós temos uma alteração que permite despedir de forma mais barata. Nós já fizemos algumas contas e com a aplicação de todos os critérios que são alterados, por exemplo,
deixa de haver um limite mínimo de meses de indemnização. Havia um limite mínimo de 3 meses, deixa de haver. E passa a haver um limite máximo. Isto é, um trabalhador, mesmo que tenha estado 30 anos a trabalhar numa empresa, ou 40, e isso acontece, só recebe indemnização como se tivesse trabalhado 12 anos nessa empresa. Logo, isso é um corte brutal. Depois, a contabilização dos dias era assim. Recebia-se de indemnização 1 mês de salário por cada ano de trabalho. E agora passa a receber-se 10 dias de salário por cada ano de trabalho, eventualmente mais 10, pagos por um fundo que ainda não se sabe muito bem como vai ser financiado e que pode vir até a ser financiado pelos salários dos trabalhadores. E mais, e depois ainda se altera o valor do dia de trabalho, porque até aqui esse valor era obtido dividindo a remuneração mensal por 22 dias e agora essa divisão é feita por 30 dias, baixando o valor do dia de salário e, portanto, sucessivamente baixando o valor da indemnização. Isso pode chegar, por exemplo, salários de 750 euros, foi um ensaio que fizemos, pode chegar a uma diminuição de mais de 60% da indemnização. E isto significa, pode dizer-se, é só para os novos contratos, o que já de si é muito mau. Mas nós temos hoje, em sentido de lato, diz-nos o Instituto Nacional de Estatística, 1 milhão de trabalhadores no desemprego. Esse 1 milhão de trabalhadores no desemprego, se qualquer deles vier a encontrar novo emprego, é um novo contrato. É um novo contrato. E, portanto, o que estamos aqui a ter é uma facilitação do despedimento que não cria nenhum novo posto de trabalho, apenas pretende substituir trabalhadores com alguns direitos e um certo nível de remuneração por outros pior remunerados e com menos direitos e mais sujeitos à precariedade. Bom, vamos lá ver. Há aqui várias coisas muito importantes. A primeira é esta questão do diálogo. Este acordo que foi obtido, em que a CGTP não participou, ainda com o governo do Partido Socialista, foi uma completa farsa. Porque o que aconteceu foi que houve reuniões anteriores entre o Governo, as organizações patronais e a UGT, em que combinaram os termos desse acordo e depois levaram-no para a concertação social para ratificar. Foi uma farsa. E quando este Governo aparece dizendo que eu posso dizer, estou convencido que isso agora não pode ser. Este ponto de partida já não se mexe, ou pouco se mexe, foi isto que disseram, e agora vamos mais além. Eu acho que é legítimo a CGTP discordar deste caminho e não considerar que se está perante um verdadeiro processo de concertação. A CGTP dirá, mas o que nós sabemos, e foi dito, e foi público no processo anterior, é que não houve diálogo nenhum, foi uma farsa montada para ratificar um acordo que já estava estabelecido. Depois, há coisas que são absolutamente inacreditáveis. Esta comparação do subsídio de desemprego. Aquilo a que o Diogo Feio está a referir é que as percentagens de subsídio de desemprego do subsídio em relação ao salário anterior em Portugal são mais elevadas em termos de percentagem em relação a um conjunto de outros países e outros não. Simplesmente os nossos salários são muito mais baixos. Simplesmente esses países têm outros mecanismos de apoio quando os desempregados saem do subsídio de desemprego. Nós tivemos uma quebra brutal, por exemplo, no nosso país, com as últimas medidas ainda do governo do PS, no subsídio social de desemprego, que é aquela prestação que a seguir se aplica quando o trabalhador sai do subsídio de desemprego. E, portanto, do que está aqui a falar é de uma realidade completamente diferente. Não se pode fazer esta comparação aritmética. E eu queria dizer ainda que ainda alguém me há de explicar como é que se alcança mais competitividade podendo despedir mais facilmente e de forma mais barata os trabalhadores. E como é que, o Diogo Feio dizia, há uma esperança maior para aquele trabalhador que está desempregado e tem a esperança, naturalmente, de obter um emprego. Mas estas medidas em que é que ajudam a isso? Só lhe dão a perspectiva de que, obtendo um emprego, vai ser despedido mais facilmente. Assim que o patrão quiser. Isso não é nenhuma esperança. Isso é uma contingência que não ajuda em nada à competitividade, porque nós não podemos continuar a querer competir em modelos de baixos salários e de menos direitos para os trabalhadores. Não é aí que Portugal se pode individualizar e que Portugal se pode tornar competitivo. Vamos olhar para o todo. Nas empresas exportadoras, que são um dos aspectos essenciais da nossa competitividade, o peso dos custos de trabalho é 15%. Há estudos que demonstram isso. Os pesos dos outros fatores de produção, a energia, os combustíveis, o crédito, os seguros, isso é que pesa na despesa das empresas. Agora estou eu a falar, peço desculpa. E, portanto, o que é que nós temos? Uma grande preocupação com a contenção dos custos de trabalho e uma total despreocupação com os preços da energia, com os preços dos combustíveis, com os custos do crédito, com a falta de crédito, com os custos dos seguros. Porquê? Porque a opção é sempre contrair as remunerações dos trabalhadores, e os seus direitos também, isso leva também às remunerações, e nunca tocar nestes outros fatores. Isso tem uma explicação muito simples. É que estes outros fatores são o que alimenta lucros fabulosos de algumas empresas que foram privatizadas. E, portanto, aí os governos da política direita não querem mexer. Já agora, só mais uma questão. Nós
não podemos continuar a ter uma política que olha sempre para a diminuição dos direitos do trabalho como a solução para todos os problemas. E até hoje ainda ninguém explicou porque é que, se uma das primeiras medidas que este memorando da Troika, que foi aceito por vários partidos, impõe é esta da legislação laboral. Porque é supostamente para dar resposta à dívida pública. Contempla nas suas análises a hipótese de Portugal ter tido períodos em que esses direitos foram excessivos, foram incomportáveis para uma economia saudável? Não penso que isso... Os direitos de vínculos laborais, de segurança no trabalho, de respeito pelos trabalhadores, não são excessivos. Nunca foram. Depois do 25 de abril. E também não houve, em termos de remunerações... Ao Estado ainda poderia fazer sentido, porque teria recursos para fazer isso numa pequena empresa capaz de não ter. Isso não é assim. Os problemas das pequenas empresas não estão nos custos da força de trabalho. A maioria das pequenas empresas são familiares. Os custos são outros. E esse é que ninguém vamos à estrutura dos custos. Isto tudo está relacionado. A dívida do Estado é mais pequena que a dos bancos. Nós não podemos fazer de conta. A dívida do Estado é mais pequena que a dos bancos. Que tem que haver sistema financeiro. Nós não defendemos a extinção do sistema financeiro. Mas é olhar para os últimos anos e ver para onde é que foram os milhares de milhões de euros injetados no sistema financeiro com essa justificação. E nós hoje vemos, ainda esta semana vimos, os principais banqueiros do país a dizerem que tem que se cortar mais no crédito à economia para cumprir os rácios, a não ser que o Estado meta mais dinheiro. E é isto que nós vamos ter na próxima semana, um orçamento retificativo apresentado por este Governo. Para quê? Para aumentar os limites de endividamento do Estado, o tal que tem que ser eliminado, aumentar os limites de endividamento para comportar mais uma fatia de 12 mil milhões de euros que vão ser injetados na banca, enquanto a banca diz que não vai poder dar mais crédito à economia. E vamos ter também que alterar os níveis que estão no orçamento, no tal orçamento retificativo, de garantias do Estado. Para quê? Para comportar os 35 mil milhões de euros que o Estado vai disponibilizar para garantias à banca. Ora, este dinheiro tem entrado ao longo dos anos, não é só no BPN, não é só no BCP, no BPP, tem sido em inúmeros apoios, até por exemplo, em programas de apoio às pequenas empresas, como alguns dos programas que foram feitos nos últimos anos pelo governo do PS, cujo resultado, para a esmagadora maioria dos casos, era que a bonificação que o Estado garantia nos créditos ia direitinha para a banca, porque o que a banca fazia era obrigar as pequenas empresas a substituir os créditos antigos por créditos com a nova bonificação garantida pelo Estado, embolsando a bonificação. E é isso que acontece no nosso país há muitos anos. Temos praticamente... Não, emprestam um juro altíssimo, como sabe, e a solução seria outra. E o juro vai baixar. A renegociação da dívida que todos exorcizavam há uns meses atrás está aí. Está a ser feita encapotadamente e de uma forma errada, porque mantém um programa de penalização da nossa economia e do nosso país, em que se incluem estas medidas, que nos vai deixar, do ponto de vista económico e também social, muito pior do que quando começámos. Porque primeiro tem que arrumar a casa, só depois é que consegue crescer. Quando acabar de arrumar a casa, não há casa. São todos assim pela Europa fora. Olha para o Estado que nós queremos. Não há casa. 2 minutos e eu... Sim, este processo tem muitos antecedentes. Eu quero lembrar que aqui há 2 anos, salvo erro, também tivemos as notícias de que os serviços de informação estavam a investigar os magistrados do caso Freeport. Isto também é preciso lembrar. E, portanto, todos os portugueses que acompanham minimamente esta questão têm a sensação de que os serviços de informações são, em boa parte, um instrumento do partido que está no governo e do governo e não para fins que seriam os fins remonta a um período considerados... em que este governo ainda não estava em exercício. Não, este era o governo anterior. Sim, isso era, obviamente. Agora, este problema que se declarou aqui... Este problema é muito sério e não há vamos ser claros, não há uma verdadeira fiscalização dos serviços de informações em Portugal. Porque nós, aliás, há uma lei que prevê esse conceito de fiscalização desde 1990. Houve um período longuíssimo em que, por desentendimentos entre o PS e o PSD, não havia conceito de fiscalização. Estava vago. Até houve uma altura, é uma pequena história e rapidamente conto, que na Assembleia da República, perante esta situação, e estava marcada uma eleição e o PS e o PSD não se entendiam, o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes apresentaram uma lista e era a única lista candidata e as eleições foram rapidamente anuladas porque não queriam que fosse eleita a única lista concorrente. E o problema é este, o Conselho de Fiscalização é escolhido pelo PS e pelo PSD. Isto não é bom para a democracia. É por isso que nós propomos, e hoje apresentamos essa proposta, uma solução diferente que englobe não só os serviços de informações, mas o segredo de Estado. O que é que acontece? Os serviços de informações têm determinadas regras. Por exemplo, não podem fazer escutas. É uma ambição dos serviços de informações, mas está proibida por lei. Só que o problema é que, como põem toda a sua atividade a coberto do segredo de Estado,
de certeza que fazem as escutas e as incluem no segredo de Estado. E nós precisamos de uma entidade na Assembleia da República, não é indicada pela Assembleia da República, que englobe o Presidente da Assembleia, os Presidentes das Comissões de Assuntos Constitucionais, de Negócios Estrangeiros e de Defesa Nacional e os líderes parlamentares, que sejam uma instância de recurso, quer para as questões do segredo de Estado, e que sejam também uma entidade de controle e fiscalização dos serviços de informações. Não parece totalmente descabido de lógica esta. É porque isso é que é fiscalizar, com todos a poderem fiscalizar.